Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Em Família. Estamos de novo reunidos para o estudo da Palavra de Deus e o guia da lição da Escola Sabatina. Essa terça-feira, 16 de janeiro, o tema é Deus é o Juiz. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Estamos evoluindo no livro dos Salmos. Você é muito bem-vindo aqui. Sempre que desejar, deixe um comentário sobre os assuntos da lição que está sendo estudado. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Nós vamos orar agora pedindo a orientação de Deus nesse estudo. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, vamos agora estudar mais um tema do livro de Salmos. Venha se fazer presente aqui conosco, nos dando sabedoria e entendimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E abrindo o nosso estudo de hoje, o estudo Deus é o Juiz, a lição traz a pergunta número 3, que traz a referência do Salmo 75. E ela traz o seguinte questionamento na pergunta 3. Por que a jactância dos ímpios é em vão? A jactância nós podemos considerar a controvérsia, a arrogância, o questionamento. E nós separamos aqui para deixar uma sugestão de resposta no canal, os versículos 4 e o versículo 2. Nós vamos ler juntos agora. Então é o Salmo 75, versículo 4. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. E o segundo versículo é o versículo 2, que diz assim: Pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Falando do juízo de Deus. Então, a partir dessa leitura, nós podemos deixar como uma sugestão de resposta: por que a jactância dos ímpios é em vão? E a resposta: porque Deus irá julgar o mundo com justiça, e os ímpios serão destruídos. Para aprofundar esse tema que nós começamos a estudar a partir da pergunta número 3, apresentada ali pela leitura do Salmo 75, a lição vai dizer que muitas vezes nós podemos olhar para o lado e pensar que os ímpios estão prosperando, que a maldade está evoluindo, está reinando, mas ela nos traz a certeza de que Deus, no momento certo, no seu tempo, irá julgar tudo com justiça e fará justiça às pessoas de bem, aos justos, às pessoas que o seguem. A lição segue nos mostrando que no Salmo 75 nós podemos encontrar algumas expressões que retratam esse juízo que vai acontecer. Lembrando que o assunto desse dia é Deus, que Deus é o juiz. Então, aqui no Salmo 75, verso 8, por exemplo, nós temos a imagem de um cálice de vinho, ele fala da ira de Deus. Então, são expressões, versos que nós podemos entender como esse julgamento acontecendo. Diz também que Deus escolhe um tempo determinado para julgar. Esse juízo tem um tempo para acontecer. É o juízo executivo, e a lição vai dizer que esse juízo vai acontecer nos fins dos tempos. E na sequência foi aprofundado que antes que esse juízo executivo aconteça, existe um juízo investigativo. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de, no trimestre passado, estudá-lo sobre ele na última lição, que é retratado no livro de Apocalipse, capítulo 14, o verso 6 e o verso 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esse juízo investigativo, ele já começou. Então, todos nós, em algum momento, estaremos passando pelo juízo investigativo de Deus. E a lição traz isso, mostrando que o livro de Salmo também fala desse juízo investigativo, o qual nós, tanto quanto os ímpios, enfrentaremos. E o autor da lição traz expressões: o Senhor sonda os corações. O Senhor conhece a nossa vida, conhece os nossos corações, e isso faz parte do juízo de Deus. Uma outra frase citada é que Deus examina a vida de todo, buscando pessoas a quem possa salvar. Porque o propósito de Deus não é destruir ninguém. Se dependesse de Deus,
todo ser humano seria salvo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E você, eu e todos nós possamos nos colocar sob as orientações de Deus e receber pela graça a salvação que Ele nos oferece. E a lição segue nos mostrando um breve resumo de todo esse processo que nós estamos estudando aqui neste dia, sobre o juízo, né? Como vai funcionar tudo isso? Então, primeiramente, nós vimos que Deus vai libertar o seu povo. Finalmente, Deus vai nos libertar do mal, né? E vai coroar os humildes, os servos dele, os filhos dele, com a salvação. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. Segundo, os ímpios vão finalmente ser destruídos, como nós acabamos de ver. Vai vir juízo sobre a terra e os ímpios serão destruídos. A partir desse ponto, a lição destaca parte do assunto importante para a nossa compreensão neste dia. O papai já trouxe aqui que o objetivo de Deus é salvar a todos. E a lição vai pontuar isso, que ele trabalha para que todos sejam salvos. Aqueles que aceitarem terão a salvação de Deus. A lição diz assim: o povo de Deus, e não apenas os ímpios, prestará contas a ele. Então, todos nós passaremos pelo juízo de Deus, né? Já está acontecendo o juízo investigativo, e Deus tem dado oportunidade de salvação para todos. Por isso que os salmos exaltam a justiça dele, a retidão com que ele julga. E isso traz esperança ao coração do salmista. O salmista, embora se reconheça pecador, ele confia na justiça de Deus, no juízo de Deus, porque sabe que Deus é justo e que ele se entregou a esse Deus que o julgará com retidão e que o defenderá no juízo. É a mesma certeza que eu e você temos. Nós, olhando para nós, nos reconhecemos pecadores, mas pecadores arrependidos, confiados na graça e na misericórdia de Deus.